Muito boa noite, olá, boa noite. Está no ar o nosso Ponto de Vista. Essa semana nós vamos conversar sobre religião. O Brasil é um Estado laico, pois a Constituição brasileira prevê a liberdade de crença religiosa nos cidadãos. Dessa forma, é impossível ignorar o papel da religiosidade do povo brasileiro, que muitas vezes busca a fé para se fortalecer e amenizar o sofrimento. Para debater o tema, nós vamos conversar com o bispo diocesano Dom Heraldo Bispo da Silva, ordenado no dia 24 de abril de 1993 em Monteiro. Dom Heraldo é paraibano e depois designado para a diocese de Barreiras, na Bahia, exercendo aí vários trabalhos paroquiais, foi vigário paroquial, trabalhou em várias paróquias daquela região. E o Dom Heraldo, no dia 7 de novembro de 2012, foi nomeado pelo então Papa Bento XVI como bispo, o quarto bispo da diocese da cidade de Patos, tomando posse em fevereiro de 2013. Boa noite, Dom Heraldo, obrigado por estar aqui conosco, obrigado por estar fazendo parte desse programa. Como é que se estabelece, Dom Heraldo, a relação do trabalho do bispo com a comunidade? Tanto no aspecto religioso, no seu dia a dia, no trabalho, no seu trabalho enquanto religioso, como também do ponto de vista socioeconômico. Como é o bispo Dom Heraldo, ou Dom Heraldo, na realidade de Patos? Boa noite. Boa noite a você, Silvio, e a todos os telespectadores da TV Sol que acompanham neste momento, que considero muito importante, e agradeço por esta oportunidade de falar, de comunicar com todos a partir deste diálogo que aqui queremos estabelecer. A sua pergunta é muito importante porque todo o povo, todas as comunidades, a sociedade em si, tem sede de saber, de discernir os papéis, né, da igreja como instituição, como comunidade religiosa, como comunidade eclesial. A igreja está estruturada hierarquicamente a partir do ministério episcopal, também do ministério presbiteral, do padre e dos diáconos, isto na hierarquia da igreja. E no corpo do povo de Deus, todos os membros da igreja são os batizados, homens e mulheres, jovens, crianças, idosos, que formam as comunidades. O papel do bispo é de coordenador, de articulador, juntamente com os presbíteros, que nós chamamos de conselho presbiteral ou clero da diocese, que forma exatamente essas instâncias de articulação e de coordenação. O papel do bispo é coordenar e, principalmente, promover na diversidade da igreja, em meio a muitas instâncias nas comunidades, esta comunhão pastoral. A evangelização acontece a partir de um conjunto de decisões, de reflexões, para que falemos a mesma linguagem, embora em situações, em circunstâncias diversas, a gente possa evangelizar de forma da comunhão, da unidade e da participação serena e tranquila, não sem a diversidade. A igreja é uma diversidade, pessoas diferentes, com formação muitas vezes diversa, com pensamentos que nem sempre coincidem com o outro, mas com este pensamento da comunhão, da unidade da igreja, é possível coordenar os dons, colocando tudo a serviço da evangelização. Portanto, o papel do bispo é coordenar, articular os outros papéis, os outros dons na comunidade eclesial. Dom Heraldo, o senhor tem realizado um trabalho com as comunidades e recentemente o senhor esteve visitando duas realidades que nós vivemos na cidade de Patos. A primeira, lixão, o nosso lixo, como ele é tratado, catadores. E num outro momento o senhor esteve na Rua do Meio, que hoje seria um foco da violência
e da criminalidade que existe em nossa cidade. O que é que o senhor absorveu nessas visitas? Qual é o tamanho dessa realidade para Dom Heraldo? Permita-me contextualizar essas atividades. Nós estamos realizando na Diocese uma atividade que é própria do bispo, chama-se atividade ordinária do bispo, quer dizer, faz parte do ministério pastoral do bispo a visita pastoral, quando o bispo visita as comunidades, as paróquias. E eu chamo de visita pastoral missionária, pois é uma visita mais do que religiosa. É uma visita missionária, de encontro com as diversas realidades do nosso contexto urbano, das nossas cidades, das nossas comunidades. Eu já visitei 20 paróquias. Terça-feira próxima iniciarei a 21ª e última aqui na cidade de Patos e deixarei para continuar no próximo ano, a partir de fevereiro. Nestas 20 paróquias que eu já visitei, nós visitamos 8 aqui na cidade de Patos. E considero a realidade urbana cheia de desafios, de problemas, de dificuldades próprias do nosso tempo, concentradas num contexto urbano. E dentre estas realidades, nós temos aqui na cidade de Patos algumas que se destacam, como a questão da saúde, a questão do lixão, que é também uma situação muito complicada do ponto de vista da saúde pública, da gestão pública. Visitamos as casas de saúde, hospital, maternidade, presídios masculino e feminino. E diante destas realidades, a Igreja, como pede o Papa Francisco nos dias atuais, pede que os bispos, os padres, os pastores da Igreja saiam ao encontro das suas ovelhas. Uma igreja missionária, uma igreja em saída, que vai ao encontro das periferias da existência humana. Isto é, as periferias nem sempre geográficas. As periferias geográficas são territoriais, à margem da cidade, como a gente diz, nas beiras da cidade. A periferia humana é aquela realidade que afeta o ser humano na sua dignidade, que afeta o ser humano nas questões da saúde, da educação, nas questões sociais, que tem a ver com a violência que está se espalhando cada dia mais aqui em nossa cidade de Patos. Não para falar negativamente, mas até hoje nós já tivemos 51 homicídios em Patos, só na cidade de Patos, neste ano de 2015. Então é um número alto para a nossa cidade. Queremos lembrar que o fato do bispo ir a estas realidades é exatamente para dizer, olha, nós queremos olhar para estas situações e encontrar na forma do diálogo, das observações, queremos ajudar, queremos mostrar, quem sabe, caminhos, sugerir saídas para a gestão pública, para o Estado, que tem a missão primordial, cuidar do cidadão. Mas a igreja não pode estar alienada. A igreja não pode estar fora dessas questões, pois as pessoas que fazem parte da igreja são as pessoas que vivem na sociedade e, por isso, não podemos ficar fora deste contexto, desta realidade. Muito bem. Dom Heraldo, só para a gente encerrar esse nosso primeiro bloco, o senhor falou das visitas pastorais, o senhor esteve em várias paróquias, principalmente aqui na cidade de Patos, e o senhor sentiu junto dessas paróquias também problemas inerentes ao dia a dia, problemas com a saúde, problemas com a educação, modelos que a economia traz para essas comunidades. Como é que o senhor sentiu esse povo de Deus? Bom, eu sinto que, apesar de Patos ser uma cidade caracteristicamente muito religiosa, nós temos nos dados oficiais que a Diocese de Patos, envolvendo também outras cidades da região, que são 38 municípios, nós temos 36 paróquias, o índice de católicos é altíssimo. Nós temos 94,5% de católicos na Diocese de Patos. Isto é um número alto, não para criar concorrência religiosa, mas para dizer que nós somos uma população muito religiosa.
também as pessoas de outras comunidades cristãs. Então, são pessoas cristãs, são pessoas religiosas. Então, o que eu vejo é que há uma disparidade, há uma incoerência entre ser religioso e ser cidadão, entre ser de uma igreja e ser um cidadão que se compromete com as transformações sociais, com a mudança nas realidades, principalmente aquelas mais graves que afetam a vida e a dignidade humanas. Portanto, eu vejo como uma preocupação e como um apelo, um desafio para um engajamento sócio-religioso. A igreja não pode se descuidar da missão que é cuidar da vida, e sim em algum aspecto da sociedade. A vida está ameaçada, a vida está descuidada. Nós que nos dizemos pastores, sejamos os católicos, sejamos os das igrejas evangélicas, não podemos nos omitir, não podemos deixar de falar, não podemos deixar de observar, sugerir e estabelecer um diálogo com a sociedade, no sentido de colaborar para que tenhamos dias melhores, para que superemos estes grandes males dos nossos dias, sobretudo a violência. Esse é o final do nosso primeiro bloco. No próximo bloco, nossa conversa com Dom Heraldo vai ser sobre a Igreja Católica, modelos de aproximação, o que a Igreja Católica tem feito para chegar ao seu povo, a chegar ao seu rebanho, a trabalhar com essas pessoas. Não sai daí que nós voltamos já já. Bom, nós estamos de volta e nesse bloco eu vou conversar com o Dom Heraldo sobre mudanças ou grandes mudanças que a Igreja Católica tem passado ou vai passar durante algum tempo. Nós tivemos essa transição, esse modelo de transição da saída do Papa Bento XVI para a entrada de Francisco, do Papa Francisco. Então, minha primeira pergunta é essa. Como é que vai se comportar essa igreja? Como é que essa igreja vem se comportando? Porque eu tenho dito, Dom Heraldo, muitas vezes, que o ato de Bento XVI em abdicar de um direito dele, na minha opinião, foi muito importante para a realidade da igreja. E Francisco, o Papa Francisco, é a parte complementar, ou seja, ele está complementando toda uma base que foi trabalhada, claro, cada um dentro do seu modo de operacionalizar as coisas. Dom Heraldo, que igreja é essa? Como é que essa igreja vem? Como é que a gente pode esperar essa igreja nos próximos dias? Eu gosto de falar da mudança da igreja a partir de outro prisma, de que é a sociedade que muda. A sociedade muda e nos desafia. A sociedade muda e nos coloca apelos, nos convida à mudança de atitudes. Então, a igreja não pode permanecer num status de um século passado, de 50 anos, mas precisa se, como disse o Papa João XXIII no Concílio Vaticano II, a igreja precisa passar por um adornamento, por uma atualização da sua liturgia, da sua teologia, da sua eclesiologia, das suas metodologias pastorais e evangelizadoras. A igreja precisa ser uma igreja aberta. Então, o que o Papa Francisco diz hoje, uma igreja aberta, uma igreja em saída, já é um discurso antigo que o Papa atual, com o seu carisma, pode, de forma simples, com gestos muito corriqueiros, demonstrar, mostrar um caminho para as comunidades, para o episcopado, para os padres e para todos os católicos. E, por que não, para todos os cristãos, até porque o Papa hoje é visto de forma muito positiva, não só pelos católicos, mas também por pessoas de outras comunidades cristãs e até comunidades não cristãs. O que tem ajudado muito no diálogo interreligioso entre igrejas ou comunidades que não são cristãs e o ecumenismo na relação com igrejas cristãs, com comunidades cristãs. A igreja precisa mudar no sentido de
se desinstalar, isto é, ser uma igreja missionária, uma igreja que vai ao encontro das realidades, uma igreja que não mais se conforma com o tocar do sino para que as pessoas venham, mas uma igreja que põe o pé na estrada. Disse o Papa Francisco: prefiro uma igreja enlameada por ter saído em missão do que uma igreja doente por ter ficado no isolamento, por ter ficado fechada entre suas paredes, na zona do comodismo e do conforto. É preciso sair, é preciso colocar-se a caminho. E os bispos, nós os bispos, tentando fazer este caminho. Quando o bispo vai às periferias da cidade, quando o bispo vai às casas, passando pelas ruas, quando vai aos becos, como chamamos aqui na cidade de Patos, o beco da Corda, o beco do Coloral, o beco e outros becos que temos na cidade, Rua do Meio, não é? As periferias dos nossos bairros de Patos, é porque o bispo quer, não para ibope pessoal, mas quer dizer, olha, nós queremos estar perto das realidades, que nem sempre vão às igrejas, que nem sempre estão nos bancos bonitos, nos mármores e nas cerâmicas bonitas das nossas igrejas e dos nossos templos, mas estão nas suas realidades dolorosas, nas suas realidades de exclusão social, nas suas realidades de dor e de sofrimento. É uma realidade de exclusão social nas periferias da existência humana. Portanto, a saída missionária hoje é a grande possibilidade desta igreja cada dia mais se identificar com o projeto do evangelizador por excelência, que colocou o pé na estrada, que foi ao encontro dos cegos, dos aleijados, dos doentes, dos paralíticos, para evangelizar, para curar e para libertar. Isto significa sair para evangelizar. Isto significa uma igreja em saída, uma igreja missionária. Dom Heraldo, o senhor falou, e nessa visão eu queria só uma base de complementação. O Papa Francisco tem se mostrado um Papa mais tolerante, ele tem sido um Papa mais aberto, tem discutido pontos essenciais, coisas que antigamente a gente não ouvia nem falar quando se tratava da Igreja Católica especificamente. Esse modelo de tolerância do Papa Francisco, ele conseguiu disseminar, ou seja, chegou ao nosso bispo? Eu penso que nós estamos num processo de conversão pastoral. Nós temos um documento da CNBB, à luz do documento da Conferência Latino-Americana de Aparecida, em 2007. Temos o documento Comunidade de Comunidades. Temos ainda o Evangelii Gaudium do Papa Francisco, que fala desta igreja aberta, desta igreja do diálogo. Esta igreja que não tem medo do diferente. A sociedade hoje é pluralista. Antigamente havia um princípio, extra ecclesia nulla salus, em latim. Fora da igreja não há salvação. Isto fechava o diálogo teológico, o diálogo filosófico, fechava o diálogo humano. As pessoas não podiam mais se colocar com as suas diversidades de pensamentos. Hoje, isso já há um bom tempo, mas hoje de forma muito especial, temos todos a consciência de que a igreja vive numa sociedade plural. Nós somos um mundo plural. Nós somos um mundo de diferenças, de diversas políticas, diversas eclesiologias, diversas ideologias. Nós somos um mundo onde não tem mais lugar para a intolerância. Por isso, quando nós assistimos agora esses atos terroristas na França e outras atitudes no mundo, em nome de Deus, em nome da religião, nós vemos o terror, ficamos abismados, porque no mundo plural não pode haver esses radicalismos, não pode haver esses fanatismos que destroem a vida humana. Portanto, apesar da pluralidade do mundo de hoje, nós ainda temos grandes focos de concentração de poder, nós ainda temos grande intolerância, inclusive religiosa, que dificulta
o diálogo, dificulta a possibilidade de humanização, de maior liberdade e de maior dignidade para as pessoas. A igreja está numa atitude muito bonita. Eu vejo a partir do Papa Francisco, e eu, como bispo, preciso abraçar cada dia mais isso. Uma igreja que não é a dona da verdade. Uma igreja que não tem a última palavra. Uma igreja que está aberta ao diferente, à alteridade, ao outro. Uma igreja que não se fecha em si mesma, mas que reconhece valores, que reconhece grandes riquezas em outras expressões, em outras maneiras de viver e, inclusive, de professar o Deus da vida. Portanto, é uma tarefa, é uma missão, e nós devemos nos dispor a esta atitude de uma conversão permanente, de abertura e de diálogo. Do Heraldo, para a gente encerrar essa primeira parte do nosso bloco, eu tenho uma coisa interessante para colocar para Dom Heraldo. Dom Heraldo acaba de participar do Regional Nordeste 2 para trabalhar o tema da campanha da fraternidade, que será trabalhada pela Igreja Católica no ano de 2016. E a Igreja Católica, o debate da campanha da fraternidade será saneamento básico. Ou seja, se eu comparar com relação a Patos, tudo a ver. Patos hoje só conta com 5% de saneamento básico numa cidade com mais de 100 mil habitantes. O que é que vai representar essa discussão? Eu falei de um dado com relação a Patos. Como é que vai ser discutido o tema como um todo? E neste aspecto eu gostaria de dizer que o Papa Francisco está atualizadíssimo com esta reflexão. Aliás, toda a igreja está refletindo sobre isso e acabou de escrever a Laudato Si, não é, uma encíclica sobre a casa comum, sobre a ecologia. E a igreja no Brasil, que todo ano faz uma campanha da fraternidade, e algumas vezes de forma ecumênica, como será a de 2016, sobre essa questão que eu digo sempre que é uma questão de saúde pública. A questão do saneamento básico, que é um tema que deve ser abordado, que deve ser gerido pelas autoridades competentes, pelo Estado, pelos governos, mas a igreja ou as igrejas, como se trata de uma campanha ecumênica, o CONIC, Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, assumiu a reflexão, assumiu a abordagem deste tema tão importante para a vida toda, para o meio ambiente, para a saúde, para a vida das pessoas, que é a questão do saneamento básico. É um tema de um viés político muito grande, mas que a igreja precisa abordar no sentido, com o objetivo de fazer refletir, de conscientizar as populações, de chamar a atenção das nossas autoridades, não é? Que o cuidado com a saúde, o cuidado, nós temos aqui em Patos a questão do lixão, não é? Esse lixão que, de certa forma, parece que traz interesses para muitas pessoas e não se olha para a questão da saúde pública, para a qualidade de vida das pessoas, não é? Então, o saneamento básico passa por esta reflexão, por este cuidado à saúde humana. E é uma campanha que exigirá da igreja uma atitude profética, corajosa, pois, como você mesmo mencionou, há um índice baixíssimo, né, de saneamento básico em nossas cidades em geral, e aqui em Patos não é diferente. Quer dizer, gasta-se muito com a saúde, gasta-se muito com estruturas para o cuidado, né, da saúde, mas se cuidássemos destas realidades que se expõem ao céu aberto em nossas calçadas, em nossas ruas, com certeza a saúde humana seria melhor. E cuidando disso, nós teremos uma saúde, no geral, uma saúde política, uma saúde, eu diria, social, uma saúde de qualidade, uma vida de qualidade. O Papa diz, nossa casa comum, a casa de todos, a casa onde todos se sentem bem, a casa onde todos vivem com qualidade. Então nós precisamos abordar o tema da campanha da fraternidade com muita grandeza e com muita coragem. Teremos
a abertura da campanha da fraternidade nos dias 11, 12 e 13 de fevereiro, aqui em Patos, com as 4 províncias eclesiásticas, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. São 26 bispos aproximadamente. E faremos fóruns, mesa redonda, seminários sobre o tema, com profissionais, com pessoas entendidas do assunto, e queremos a intervenção também das nossas lideranças políticas, uma posição, um posicionamento sobre o tema. E a missa de encerramento do evento será na Catedral, não na Catedral Nossa Senhora da Guia, mas na Catedral do Lixão de Patos. Todos os bispos, com as representações das dioceses, as paróquias aqui da nossa diocese de Patos, estaremos celebrando a missa no lixão. Para quê? Para mostrar o lixão de Patos de forma negativa? Não. Mas para trazer este painel real, não é, da nossa vida, trazer essa realidade para os olhos e, quem sabe, para sensibilizar nossas lideranças, nossa gestão pública em todos os níveis, principalmente aqui do nosso estado, do nosso município. Muito bem, daqui a pouquinho nós estaremos de volta para saber com Dom Heraldo como a igreja se comporta diante da política. Nós voltamos já. Muito bem, nós estamos de volta e agora nesse bloco eu vou tratar de 2 pontos importantes, essenciais com Dom Heraldo. Chama-se religião de um lado, política do outro. Como interagir com esses 2 pontos, né? Dom Heraldo, em alguns momentos do seu trabalho, em homilia que foi realizada, que foi trabalhada pelo bispo na cidade de Patos, questionou alguns aspectos da política de Patos, trabalho do legislativo, trabalho do executivo, e impactou em algum momento a sociedade de Patos diante de tudo aquilo que foi colocado por Dom Heraldo naquele momento. E a minha pergunta, Dom Heraldo, para a gente começar esse bloco, é uma pergunta muito simples. Como é que separamos nós, ou como é que separa na cabeça do homem Heraldo e de Dom Heraldo na hora que vai para uma homilia daquela e coloca todo aquele sentimento que ele vem trazendo para dentro de uma comunidade? Como é que amanhece esse homem Heraldo e como é que trabalha o bispo ou Dom Heraldo? Em primeiro lugar, nós devemos superar este dualismo que, infelizmente, ao longo da história, foi sendo instalado na nossa vida, até mesmo na nossa formação religiosa. Isso aqui, de um lado, é religião, de outro lado, é política. Quando a gente se depara com o ser humano, sendo um ser integral, um homem ou uma mulher que vive na sociedade, com todas as suas características de pessoa humana, ela é religiosa, ela é política, é um ser social, é um ser cultural, é um ser ideológico. Então, portanto, nós não podemos dividir o ser humano em fatias, como se fosse uma espécie de, vamos dizer, uma maçã que a gente corta em pequenas fatias para dividir esta fruta em várias partes. Porque o ser humano é uma realidade completa, que tem necessidades, que tem também as suas alegrias, suas realizações do ponto de vista psicológico, espiritual. Então nós não podemos esquecer esse aspecto da totalidade do ser humano. Então, eu como bispo, como autoridade da igreja, com uma tarefa e com uma responsabilidade, eu preciso estar atento aos acontecimentos, porque o bom pastor cuida do rebanho para que, ao chegarem os lobos, ao chegarem os perigos, estas ovelhas sintam a presença do pastor e sejam defendidas. Como podemos defender? Posso dar um exemplo? Imaginemos que o bispo fica sabendo, acompanha uma discussão ou uma reflexão sobre a legalização de alguma coisa que venha trazer mal para a sociedade. Por exemplo, temas polêmicos, a legalização do aborto, a legalização das drogas,
Ou, por exemplo, vamos imaginar que apareça um projeto agora para discriminação religiosa. Então, nós temos que reagir no sentido de dizer, olha, isto está contra os princípios da vida. Isto não está ajudando as pessoas a serem mais humanas, a viverem com maior dignidade. Portanto, o papel do pastor, do bispo, do padre, eu diria até do profissional, do professor, de quem cuida da formação de pessoas humanas, que se preocupa com a qualidade da vida das pessoas, é um papel de cuidado, de pastor que cuida do rebanho. Então, isso fica estranho quando as pessoas separam. Agora eu sou político, agora eu sou religioso. Ou como diz aquele ditado antigo, no altar eu sou padre, lá na rua sou homem como os outros. Não, no altar eu sou padre e homem como os demais, na rua eu sou padre e homem como os demais. O pai de família é pai de família quando está no lazer, quando está na piscina, quando está no futebol, quando está no trabalho e quando está em casa com a família. Então não deve haver essa separação, não é, no sentido de tornar o ser humano em fatias. Devemos viver a totalidade da pessoa. E como bispo eu tenho a responsabilidade ainda maior, como diz o Evangelho, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então eu estou à frente de um rebanho para defender conscientemente. Em consciência, eu não posso ficar calado diante de atitudes que eu sei que vão trazer prejuízos humanos para as pessoas. E essa questão de polemizar, muitas vezes acontece porque mexe com interesses. Quando você discorda e quando você publica essa discordância, você fere o brio, o orgulho de pessoas ou de grupos que têm interesses. Interesses muitas vezes individualistas, que fogem da filosofia do comum, do bem comum, que fogem da realidade plural das pessoas e que defende apenas algum interesse, às vezes político, de um grupo, ou de algumas pessoas, ou até mesmo de indivíduos. Então nós precisamos ter consciência de que a missão da igreja é uma missão religiosa, sim, mas que não está livre do aspecto sociopolítico e eu diria até ideológico, de forma bem entendida, porque o evangelho é também uma forma de dizer não à morte e sim à vida. Dizer não à cultura da morte, à cultura da violência e dizer sim à cultura da paz, à cultura da vida para todos. Do Heraldo, ainda voltando um pouquinho para aquele tema, o tema que será o tema da Semana da Fraternidade, ou a campanha da Fraternidade, que teremos o ano que vem. Esse ano, o ano que vem, nós vamos ter uma campanha da fraternidade de uma forma diferenciada. Não só participa a Igreja Católica Brasileira, mas participa outras igrejas de formação cristã, ou seja, um ato ecumênico em que traz a realidade de uma situação que acontece no país para dentro de uma realidade como toda. Essa igreja que se abre, que se mostra, que vai para um aspecto ecumênico, que se abre para outras igrejas também cristãs. Que igreja é essa? É a igreja do diálogo, como já dissemos. É a igreja que quer usar todos os meios, seus e dos outros, a serviço da vida. A campanha, como você bem disse, é um ato ecumênico. Embora deva ser um ato permanente, mas demorado, de ecumenismo. Por exemplo, quando a igreja trouxe a campanha da fraternidade ecumênica sobre a questão da segurança pública, quando tratou do tema da paz há anos passados, ela tratava de um tema que tem a ver com a vida de todas as pessoas. A violência não atinge somente as pessoas católicas ou as pessoas evangélicas. E Jesus, quando promoveu a paz, ele não perguntou
né? Ou quando ele ia realizar um bem, um prodígio em favor de alguma pessoa, ele não perguntava por sua religião. Porque a vida é um dom universal, é um dom de Deus para todas as pessoas. A paz, a justiça, a saúde, a educação, são valores para todos os seres humanos, sem discriminação alguma. Então, se são direitos de todos, deve ser também deveres de todos nós. Não só uma parte da sociedade deve lutar pela paz. Não somente uma parte das igrejas deve lutar pelo bem comum, pela saúde. Não só uma parte da sociedade deve gritar contra a violência, mas todo mundo deve se unir neste caminho. Por isso, neste sentido, a igreja promove com outras igrejas a campanha da fraternidade chamada ecumênica. A elaboração do material, os testemunhos, as reflexões, os trabalhos em grupos, nas igrejas, os seminários, as mesas redondas, as reflexões, contarão sempre com a presença de outras comunidades cristãs. Não é uma matéria, um olhar católico, mas é um olhar também católico, mas com outros olhares, com outras contribuições. A campanha é ecumênica porque ela traz a colaboração de muitos outros grupos religiosos, muitos profissionais, pessoas que têm a capacidade de refletir, de fazer uma análise da realidade, de ver, julgar e apontar um agir, pistas de ação para a superação dos problemas e das situações tratadas nestas campanhas de cunho social tão importantes para a nossa vida. Haroldo, nós estamos chegando ao final do nosso ponto de vista de hoje. Queria deixar uma boa noite a todos os amigos, mas antes disso eu queria deixar Dom Heraldo aqui esse espaço final para as suas considerações finais e agradecê-lo por dispor do seu tempo para estar aqui conosco. É uma grande alegria e gostaria de fazer um convite, um apelo a toda a sociedade para que com estas reflexões a gente possa entender que vivemos numa sociedade globalizada, que globalizamos tudo, a tecnologia, a comunicação, a economia, mas gostaríamos também de promover uma cultura de globalização de valores como a solidariedade, a luta pela paz. Se globaliza a violência, por que não globalizar a paz? Se globalizamos o individualismo, onde as pessoas se isolam, por que não criar uma cultura de comunidade, de envolvimento, de integração, de convivência, de fraternidade? Portanto, o apelo para todos nós hoje é superarmos os preconceitos, superarmos essas barreiras, até mesmo religiosas. Quantas vezes eu deixo de cumprimentar, de conversar, de abraçar, de fazer um afeto às pessoas, porque já sei que não são da minha igreja, ou não são do meu partido político, ou não fazem parte da minha ideologia, ou não fazem parte daquele grupo social, econômico, político, do qual eu faço parte. Temos que superar tudo isso. Uma cultura de paz se dá e se realiza quando as pessoas olham umas para as outras e podem dizer: este é meu irmão, esta é minha irmã. Mesmo aquela pessoa com dificuldades, que cai, com fraquezas, com problemas, é um irmão fraco, é um irmão que caiu, é uma pessoa que não está bem, mas é uma pessoa que precisa da minha mão estendida, uma mão de solidariedade, para que esta pessoa possa ser restaurada e possa recuperar a sua dignidade, que ao longo do caminho se perdeu, que ao longo do caminho se estragou. Portanto, é um apelo fraterno. Sejamos mais fraternos, sejamos mais irmãos. E quero dizer a todos que o bispo de Patos está com esse pensamento, com esse desejo de construir esta igreja aberta em missão, que vai ao encontro das pessoas. Na próxima semana estarei na paróquia de São Sebastião, aí no bairro São Sebastião, visitando os beirais, visitando as periferias, para dizer também que queremos, como pastor e igreja, queremos caminhar juntos na construção do reino. Evangelizar é preciso. Evangelizar é uma atitude de saída,
é uma atitude missionária. Que Deus abençoe nossas famílias. Que Deus nos proteja e nos guarde e nos livre de tantas violências que estão presentes no mundo de hoje, em nossa sociedade. Um grande abraço e que o Deus misericordioso, como celebraremos no ano da misericórdia a partir do dia 8 de dezembro, um ano santo da misericórdia, que o Deus rico em misericórdia, Jesus, rosto misericordioso do Pai, nos acompanhe sempre em nossa caminhada. Um grande abraço, fique com Deus e até uma próxima oportunidade. Muito bem, obrigado, Dom Heraldo. Por hoje é só, mas temos um novo encontro na próxima semana. Então eu espero você aqui no nosso Ponto de Vista. Um abraço e até lá.